Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. O cérebro é o principal órgão do corpo humano. Representa cerca de 2% da massa corporal, mas recebe de 20 a 25% de todo o sangue bombeado pelo coração. Cada região do cérebro comanda uma atividade específica do corpo, incluindo também os pensamentos, os sentimentos e as emoções, o que o torna ainda mais poderoso e também misterioso. As potencialidades do cérebro e as pesquisas que estão sendo realizadas na área são o tema do programa de hoje. E para falar sobre o assunto, estão aqui com a gente o Dr. Augusto Buchweitz, pesquisador do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, e o Dr. Matheus Roriz, neurologista e geriatra do Hospital de Clínicas, professor da Faculdade de Medicina da URGS. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Hoje nós vivemos sobre diversos estímulos. O tempo inteiro as tecnologias estão aí, os smartphones, computadores, estímulos visuais. De que forma isso afeta o cérebro ou afeta de alguma forma? Quem pode começar? Eu acho que é interessante colocar sobre isso, talvez, Tatiana, que essa questão dos estímulos, ela tem se tornado, tem muita saliência ultimamente com o desenvolvimento da tecnologia, mas também porque o que é importante num país hoje em dia é o capital mental, que a gente chama, né? O que é o capital mental de um país? É a habilidade dos indivíduos que moram no país de manter durante a vida tanto uma qualidade, uma saúde mental e uma habilidade cognitiva, flexível, né, de contribuir para a sociedade, para as pessoas com que se convive. Então, assim, a importância dessa quantidade de estímulos e de tudo que a gente tem na sociedade em relação ao que nós temos atualmente, por exemplo, no Brasil, daí está diretamente relacionado com o capital mental, porque a gente está no momento em que o país aumenta o acesso à educação, as pessoas estão vivendo mais, então, tanto numa ponta, com as doenças neurodegenerativas, as pessoas vivem mais e querem continuar vivendo mais com qualidade, produzindo mais, como na outra ponta, né, as nossas crianças têm acesso à escola, estão tendo acesso a mais informação, isso é positivo. Então, essa questão do estímulo está se tornando pertinente também aqui, nesse momento também econômico do Brasil. Então, é isso que... Por isso que você sai na rua e recebe panfletos, treine o seu cérebro, né? Então, tudo isso vem dessa ideia de que o capital mental, né, é muito importante nesse momento. E é possível preservar este capital mental por mais tempo? Claro. Eu acho que é importante, só complementando o que o Augusto colocou, né, enfatizar dois aspectos que se referem aos extremos de idade, né? Qual a importância do estímulo cognitivo para a criança e para o idoso, né? O adulto jovem, ele trabalha, né? Ele está buscando o crescimento profissional. Então é natural, né, que ele, como adulto, busque o estímulo cognitivo até relacionado à sua capacidade de trabalho, né, que vai melhorar a sua performance laboral, que faça o seu trabalho com melhor qualidade, seja ele um professor, um pesquisador, um burocrata, etc. Bom, hoje nós vemos a cada criança, né, de 3 ou 4 anos que se relaciona conosco, como elas são diferentes de nós, de nossos pais, quando tínhamos as mesmas idades. São muito mais rápidas, muito mais cognitivamente desenvolvidas, né? Inclusive a linguagem, né? As primeiras palavras estão sendo cada vez mais precoces. Isso se deve certamente a um maior estímulo cognitivo que elas recebem de todas as partes. Antigamente a criança, por exemplo, quando chegava a visita, ela tinha que ficar no quarto trancada, né? Hoje ela interage, ela participa, ela é muito estimulada, não apenas na sociedade de um modo geral, como também pelos meios eletrônicos e qualquer estímulo intelectual. Por outro lado, o idoso, né, nós sabemos também que quanto mais estímulo intelectual, maior a sua escolaridade, mais anos ele estudou, mais ele necessitou usar do intelecto durante a sua idade produtiva, mais reserva cognitiva ele tem. Ou seja, é preciso que ele tenha muito mais doença cerebral para ele manifestar uma demência, por exemplo. Então, esses dois aspectos são relacionados ao que nós chamamos de reserva cognitiva, seja ele na criança ou no idoso. Então, aquilo que se diz, quanto mais se usa o cérebro, mais potencialidades e mais desenvolvido ele fica, é de fato uma verdade.
Acho que é importante dizer que a aprendizagem tem que ser constante. Acho que é isso, né? Inclusive, acho que é nesse ponto que às vezes o videogame, o estímulo acaba entrando, porque muitas vezes a gente tem um emprego, um trabalho que não supre essa necessidade de estímulo e de desenvolvimento. Então, tem um dado interessante. Nos Estados Unidos, o jovem de mais ou menos 20 anos de idade, hoje em dia, ele joga uma média, até os 20 anos de idade, ele jogou uma média de 10 mil horas de videogame. Isso é o mesmo tempo que ele passou em sala de aula da 5ª série até o final do ensino médio. Então, o que está acontecendo? Essas horas estão sendo gastas fazendo algo que estimula essas pessoas. E talvez aí que a neurociência e a aprendizagem, o estudo da aprendizagem possa entrar, é justamente entender o que tem no videogame, ou nesses ambientes interativos, que tanto atrai as pessoas. Eles são estimulantes, eles estimulam o trabalho em equipe, eles colocam sempre um desafio, um nível um pouco acima do que tu pode fazer, e a pessoa tem essa possibilidade de avançar. Então, uma questão interessante que pode se pensar aí é como que isso pode ser trazido, por exemplo, para estimular a aprendizagem, né? E a gente olha até os jogos educativos que tem, eles são chatos, né? Eles não captaram ainda a diversão e esse estímulo, essa motivação que tem no videogame, por exemplo. Claro que tudo tem extremos, né? Não está se dizendo que se deve jogar muito videogame, mas talvez entender, né, a base cognitiva desse estímulo que a pessoa tem ao jogar o Só complementando o que Augusto comentou, né? O videogame, certa vez perguntaram para um grande pesquisador na área de alterações cognitivas associadas à internet e ao uso de videogames, né? Ele fez uma analogia muito interessante. O videogame não é muito diferente do alimento, da comida. Ele pode ser ruim ou ele pode ser bom, certo? Como tudo na vida, em excesso ele é prejudicial. Por quê? Porque se verificou, várias pesquisas, não uma apenas, né, verificaram que crianças, o tempo de uso de videogame é inversamente associado, né, à performance na escola. Ou seja, quanto mais tempo ele joga, menor a sua performance na escola. Claro que ele pode estar desenvolvendo habilidades cognitivas, outras, né, se esse videogame tiver um propósito educativo, né, ele pode estar desenvolvendo outras habilidades cognitivas. Porém, é preciso que os pais tenham essa noção clara de que tempo de videogame é tempo perdido em estudo. Além disso, há algumas evidências que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ele possa estar aumentando, não apenas porque os médicos estão mais conscientes disso, mas esse hiperestímulo, o hiperestímulo, ele também tem suas consequências maléficas, né? Então, por exemplo, o uso de videogame, a criança está desenvolvendo capacidades cognitivas outras, né? Como, por exemplo, ele tem que prestar atenção no que está acontecendo na periferia da visão, no campo da tela, né? E ele, por exemplo, frente a uma aula relativamente monótona, né, ele vai ter dificuldade em prestar atenção ao que o professor está dizendo, né, e por outro lado ele vai ser mais facilmente distraível, né, pelo que o coleguinha está fazendo do lado, né. Então é preciso que se tenha claramente em mente qual é o tipo de videogame, qual é a função cognitiva que ele está tentando treinar, né, porque aqui não existe nem branco nem preto, vai ser sempre uma escala de cinza, né? E nós temos que fazer perguntas específicas e as respostas também vão ser específicas. E nesse âmbito dos estímulos, que daí entra o videogame e outros tipos de estímulos também, o cérebro ele acaba sendo mais estimulado sempre, ou às vezes até por serem muitos estímulos, o cérebro acaba não captando todos os estímulos e acaba passando batido, não entrando nenhum conhecimento em profundidade. Existe algum dado sobre isso? Acho que o interessante talvez aí é fazer, se tu direciona uma pergunta mais específica, por exemplo, justamente o que o Dr. Roriz colocou, o videogame ele trabalha atenção espacial e visual, né? Então, o jogador de videogame ele desenvolve uma capacidade avançada de identificar numa imagem, né, um ponto que lhe interessa. Então, se tu dá uma imagem confusa, ele tem mais facilidade de identificar o ponto que lhe interessa. Claro que isso para desempenho escolar não necessariamente é interessante. Então, são justamente questões específicas. O jogo de videogame ele ajuda a desenvolver a atenção visual e espacial, né, para aquela situação. Então, por isso que simuladores são utilizados em treinamento militar,
né, para treinamento de pilotos, porque esse trabalho de hiperestímulo e de multitarefas é importante em certos âmbitos profissionais, né? O piloto precisa lidar com diversos estímulos quando ele está controlando o avião, né? O exercício militar ou outras situações. Agora, claro, né, na sala de aula, e aí também outra pergunta que deve ser feita, o desempenho escolar, como ele é medido, o que a gente está medindo, né, e por que essas crianças estão chegando em sala de aula e aquele ambiente está se tornando complicado, né? E às vezes a gente pode até pensar, olha, não é só a criança, né? Talvez o ambiente escolar, como ele é concebido, a sala de aula como ela é concebida hoje, que é basicamente o mesmo conceito de séculos, talvez precise mudar um pouco, né? Então, dentro da sociedade hoje, como a gente tem esse acesso à informação, como mudou o papel do professor, que o professor não é mais o detentor do conhecimento, né? Porque qualquer informação que lhe der, o aluno pode num tablet ou pode no celular conferir, professor, não é bem isso, né? Então mudou esse papel também. Então eu acho que isso também tem que ser repensado. As formas de ensino. Isso. Claro. Perfeito, eu concordo, né, com o que o Dr. Augusto colocou. Eu só gostaria de acrescentar um porém. As melhores universidades do mundo, como a Harvard, por exemplo, onde eu tive a oportunidade de ir por 2 momentos, além dos anos que eu morei no exterior, as melhores universidades, elas não abusam de tecnologia. Como o Dr. Augusto colocou, o principal capital delas é o cérebro, né, a mente dos seus estudantes, né? E assim como a internet tem coisas muito interessantes para a educação, né, ela também tem muito mais porcaria, como se diz, né? Então, do mesmo modo, os jogos eletrônicos, eles podem desenvolver algumas características que são muito positivas, tanto para a criança como para o adulto. Por exemplo, esse exemplo que o Dr. Augusto citou, né, de pilotos que treinam hoje, é essencial o treinamento de um piloto no cockpit com videogame simulando, né, um avião. Do mesmo modo, policiais, eles podem usar de videogame para treinar, por exemplo, não atirar, né, em uma imagem que não seja de um indivíduo ameaçador, de um indivíduo que está ameaçando a vida dele ou de um bandido, mas de um transeunte, por exemplo, né, de um pedestre. Então, o jogo ele também tem um propósito, não apenas se ele for bem elaborado, com esse propósito específico, educativo, mas também, inclusive, profissional. Cirurgiões em algumas áreas, né, estão sendo treinados também em alguns hospitais de países envolvidos com jogos eletrônicos também. Então ele tem um propósito benéfico, né? O malefício ele passa a ser, né, especialmente em jogos com muita violência, né? Porque, como o Dr. Augusto colocou, o grande benefício dos jogos eletrônicos é que eles trazem um estímulo muito grande, né? Os jogos eletrônicos educativos e inclusive para reabilitação cognitiva de idosos, por exemplo, com demência ou indivíduos que sofreram trauma, AVC, eles tem um investimento muito menor, porque são financiados por agente de pesquisa, do governo, eventualmente, não tem um interesse de lucro. Por consequência, o investimento é muito pequeno, esses jogos são muito simplórios, não despertam maior interesse do indivíduo, né? Então é preciso ter maior investimento de capital nestas áreas, né? A grande consequência do uso excessivo de videogame, especialmente de jogos com muita violência, é porque nós aprendemos ainda mais a criança por imitação, né? E o cérebro está sendo treinado, e à medida que a realidade virtual ela passa a ser cada vez mais próxima da realidade real, o cérebro passa a se confundir, né? E isso numa criança que não tem a noção clara, exata da divisão entre o mundo real, né, e o mundo virtual. Várias pesquisas demonstram que crianças que jogam jogos eletrônicos, comparado a crianças que jogam jogos neutros, passam a ter um comportamento mais antissocial, são mais violentas, mesmo que seja verbalmente, têm menor capacidade de cooperação. Por outro lado, crianças que realizam jogos educativos, onde eles precisam cooperar, eles podem desenvolver essas habilidades. Agora, a grande questão é o seguinte: por que não desenvolver essa habilidade ao natural, então, e não no jogo, certo? Então, o jogo ele tem que ter um propósito muito específico, né? Se o propósito for a diversão, então que ele não faça mal. Se o propósito for educativo, então que ele seja melhor do que a educação na vida real. Então, a resposta tem que ser específica para cada pergunta. E as tecnologias, as outras formas de tecnologias que hoje são usadas para facilitar a vida de todo mundo, como, por exemplo, uma muito básica é a agenda do celular, né? Hoje em dia, praticamente ninguém mais decora número de telefone de ninguém. Vai lá, busca um nome, disca, e assim para várias questões, e-mail também já está hoje tudo salvo. Até que ponto isso
é bom ou não pro cérebro? Isso, de certa forma, pode deixar o cérebro preguiçoso, pode-se dizer assim? Eu posso, se o Augusto permitir, eu posso responder essa pergunta. Eu trabalho muito com memória, né, porque eu lido, né, muito com Alzheimer, outras demências, etc. Bom, então esse assunto tem a ver especificamente com as habilidades do cérebro e para que nós vamos usá-lo, né? Então, se nós temos uma fonte, digamos, de backup, né, onde nós conseguimos armazenar algumas informações que nós não precisamos ter na ponta da língua, vai, digamos, sobrar mais tempo, né, e maior esforço cognitivo para aquilo que realmente interessa, para aquilo que realmente não pode ser feito pelas máquinas, né, que é a capacidade de julgar, por exemplo, de tomar decisões, né. É um médico, por exemplo, para citar a minha área, que tem no seu smartphone, por exemplo, algumas tabelas para consultar doses de medicamentos que não são tão comuns assim, só para citar um exemplo. E ele não precisa ter necessariamente isso na sua memória se esse medicamento não for prescrito com muita frequência, né? E ele pode usar esse tempo que ele passaria para tentar memorizar para saber fazer o diagnóstico diferencial entre várias doenças, coisa que nenhum computador consegue substituí-lo, né, com a mesma eficiência se ele for um bom médico. Bom, nós conversamos já um pouco sobre essa questão do Alzheimer, né, que assusta muitas pessoas e cada vez mais, principalmente com o avanço da idade da população. Como é que estão as pesquisas nessa área daí? O Augusto pode dizer, na área da prevenção, de detecção da doença. É possível hoje ver quem é mais propenso a ter Alzheimer e essas questões de estímulo são realmente necessárias para evitar a doença? Aí acho que tem duas palavras-chave, que são desenvolvimento e proteção, né? A gente estava falando aqui de questões com as crianças, com desenvolvimento, e no Instituto do Cérebro agora nós temos uma pesquisa que eu comentei antes, que o nosso objetivo é multidisciplinar, né? Então nós, em várias frentes, nós vamos tentar identificar, para responder a tua pergunta, o que a gente chama de neuromarcadores ou outros marcadores de dissolução da cognição, ou seja, quando o adulto em idade mais avançada começa a entrar naquele período em que a cognição vai se dissolvendo. Então, é um trabalho, inclusive, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, na Zona Leste de Porto Alegre, a gente vai recrutar diversas pessoas que vão ser acompanhadas durante muito tempo. E com essas pessoas vão ser feitos diversos tipos de testes, incluindo testes com a ressonância magnética funcional, que é um equipamento que temos no Instituto do Cérebro que permite ver o cérebro em funcionamento. Então a gente vai procurar nessas situações dar tarefas para as pessoas realizarem dentro da ressonância e ver se existe algum marcador que nos indica, olha, a cognição dessa pessoa está começando a se dissolver, porque juntando a ressonância com outros marcadores, a gente começa a tentar identificar ponto inicial, né? Olha, então nesse momento o cara está começando a esquecer mais, ele está relatando dificuldade de formar novas memórias, e a gente está vendo uma alteração, por exemplo, na linguagem, né, dentro da ressonância. Então a gente começa a olhar várias frentes, e até acho que o Dr. Ruiz pode contribuir nisso, que o importante aí, né, para responder a tua pergunta, é que a gente quer mais precocemente identificar o momento de dissolução, né, para que a intervenção seja feita antes que seja tarde. Descobrir o caminho que leva a... Isso. É preciso deixar claro, né, Tatiana, que a doença de Alzheimer ela representa aproximadamente 50% apenas de todas as demências. A outra metade são outras demências, como demência vascular, corpúsculo de Levy, frontotemporal, etc., inúmeras, tá bem? Bom, no Brasil, a demência vascular, como o AVC é a principal causa de óbito no Brasil, a demência vascular é muito comum. E 2/3 das demências vasculares o indivíduo não teve nenhum AVC clínico, são múltiplos infartos pequenos. É muito comum e é pouco falado. Então, deixando isso do lado, nos centrando na doença de Alzheimer, um estudo muito recente, que foi publicado na revista provavelmente mais famosa do mundo, que é a New England Journal of Medicine, de Boston, demonstrou o seguinte, que existem substâncias no líquido cerebroespinhal, que nós chamamos de líquor, o beta-amiloide, ele começa a declinar 20 a 25 anos antes do indivíduo desenvolver
o diagnóstico, de receber o diagnóstico de demência, da alteração cognitiva ser tão grave que já se pode diagnosticar demência. Ele já tem uma dependência cognitivo-funcional. Bom, as alterações anatômicas, né, de ressonância anatômica, elas começam a ser detectáveis 10 anos antes, né? As alterações funcionais, como o Dr. Augusto comentou, elas podem ser detectáveis 15 anos antes, né? Assim como por PET, detectando o composto que se liga ao amiloide, né? Mas a primeira alteração é bioquímica, nós vamos conseguir detectar no líquor, né? Então, a grande questão é o que fazer com isso na doença de Alzheimer, né? Então, quando o indivíduo tem um comprometimento cognitivo, mas ele ainda não perdeu a sua autonomia cognitivo-funcional, ele precisa de fazer muito maior esforço, né, para realizar as tarefas que ele realizava anteriormente. Isso chama-se comprometimento cognitivo leve, né? Não é ainda um grau de demência. A grande questão é conseguir, então, com esses métodos, né, especialmente o exame do líquor, né, nós temos várias pesquisas no Hospital de Clínicas, que é centro de referência em doença de Alzheimer no estado, né? Nós participamos de várias pesquisas internacionais, né, onde nós, inclusive em uma delas, vamos começar a segunda agora, coletamos líquor, né, dos indivíduos. Então isto é dosado, né, e esses indivíduos recebem um medicamento, né, da indústria farmacêutica para ver se a doença de Alzheimer tem o seu ritmo lentificado. E aí nós chamamos de doença de Alzheimer prodrômica, ou seja, comprometimento cognitivo leve, né, devido à doença de Alzheimer. Isso já pode ser diagnosticado, mas infelizmente ainda não temos nenhum medicamento que altere o curso natural da doença, né? Nós temos medicamentos que melhoram os sintomas, mas não alteram o curso natural da doença. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu gostaria então de passar a palavra para cada um de vocês e que dessem algumas dicas para os nossos telespectadores para manter o cérebro ativo e produtivo, né, o cuidar do seu capital humano por mais tempo. Vamos começar. Doutor Augusto, por favor. Acho que é simples, a aprendizagem tem que ser constante, o desafio pessoal tem que ser constante, né? Se você está interessado em aprender uma nova língua, se você quer fazer um curso, basta comprar um livro, né, e buscar algo novo, né? Então acho que a dica é simplesmente essa: buscar a aprendizagem e o desafio pessoal constante, né? Não deixar, se às vezes o trabalho que a gente tem é monótono, é muito repetitivo, então buscar fora disso algo que nos faça trabalhar e aprender coisas novas. Perfeito. Doutor Matheus? Talvez uma das características mais marcantes do ser humano que nos distinguem dos outros animais seja a capacidade de ter curiosidade, né? Então, a educação de qualidade, ela tem que trazer curiosidade para a criança, estímulo cognitivo, né? Estímulo a pensar porque sim, porque é assim, porque não pode ser diferente, né? Então, o estímulo cognitivo, ele vem da curiosidade, né? Então, se o indivíduo quer continuar lendo um livro, é porque ele está curioso o que é que vai acontecer, né? Então, se o indivíduo está jogando um joguinho, ele está, de certo modo, até curioso para ver se ele vai conseguir chegar até o final. Então, a curiosidade, ela, claro que eventualmente pode, se excessiva, ser maléfica, mas ela é quase sempre benéfica, ela puxa a cognição, ela puxa o estímulo cognitivo. Então, nos mantenhamos curiosos até o final da vida. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a participação aqui no nosso programa. Nós conversamos com o Dr. Augusto Buchweitz, pesquisador do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, e o Dr. Matheus Roriz, neurologista e geriatra do Hospital de Clínicas e professor da URGS. Voltamos logo mais com mais TV Câmara Entrevista.